Boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está aqui na sede, bem-vindos, né? Primeira vez no centro, então, bem-vindos. Boa tarde também àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Com muita alegria, estamos aqui novamente no sábado, para que possa buscar, junto ao nosso Mestre Jesus Cristo, a permissão e a inspiração maior para esta tarde, para que, com sua permissão, possamos iniciar o estudo deste sábado. Pessoal de casa, boa tarde, tivemos problemas técnicos, retornamos e vamos pegar o estudo de onde já estamos aqui, já desde 4h30, 4h35, fazendo as reflexões, nosso estudo dessa tarde, tá bom? Então, a gente esperar do mundo, você olha para a história, se a história ensina alguma coisa, é que o mundo nunca teve paz. É interessante que tem uma expressão, né? Os romanos tinham a sua paz romana. Aí meus alunos até brincam e falam assim, mas o que tem de paz na paz romana? A tranquilidade deles, o bem-estar deles, O bem-estar exatamente. Uma paz egoísta. A imposição da minha vontade. Que é o nosso modelo de paz. O que é paz para mim? Eu não ser contrariado, as minhas vontades serem atendidas, tudo aquilo que eu planejei está sendo realizado. Olha que loucura. Não ser incomodado, né? Que no trânsito as ruas sejam só minhas, né? Que no supermercado não exista fila, porque só eu que tenho que estar no supermercado, ninguém mais tem direito a comprar nada, né? Que eu tenha um salário melhor que todo mundo, a sociedade toda tem que ter o salário dela, né? Nós somos sempre assim, ó. As nossas irritações mostram o tamanho da nossa pequenez, o tamanho da nossa imaturidade. Somos filhos de Deus, mas não atuamos como filhos de Deus. Somos falsos cristos. Porque nós atuamos na vida de uma forma tão mesquinha, que realmente não é para ver a Deus. Nós não temos ser instrumentos para que o outro veja a Deus na nossa atitude. Porque nós somos o quê mesmo? A gente não fala, a gente gosta de dizer, na hora que está fazendo as coisas erradas, né? A gente fala assim, não, mas é porque eu sou trabalhador da última hora mesmo, é por isso. Mas, normalmente, nós gostamos de falar que nós somos espírita, os aprendizes do Evangelho, cristãos. Aí o outro olha e fala assim, mas um cristão briga porque não ficou um biscoito para ele que ele gostava, só para eu comer aquele pedaço de biscoito e deixei para ele, né? O outro briga porque o feijão é de antes de ontem. Feijão requentado. Ele está brigando comigo porque o filho dele, ou a filha dele, que ele sabe que é um espírito difícil, está requerendo a atenção maior dele. Ele está brigando porque tem que trabalhar. Ele está brigando porque escolhe a situação. Tudo para nós é motivo de guerra. Guerra conosco e guerra com o outro. Tudo, as coisas mais pequenininhas, para nós é perturbação. Aí fala assim, não, mas está muito difícil viver, está muito difícil assim, isso, está muito difícil aquilo. Aí depois pega os exemplos do mundo, as situações do mundo, para justificar a nossa mesquinhez. O mundo está tão difícil, olha lá o que está acontecendo com o Talibã, lá, coisa horrorosa. Olha o que está acontecendo não sei aonde. E agora para nós mesmos. Qual é no nosso universo, no nosso local, na nossa vida, o que temos feito a nossa reencarnação? Boa tarde aos amigos que estão acompanhando com a gente, né? Eu estou dizendo assim, que eu estava analisando isso dentro da minha casa, né? Às vezes não, a gente
chega em casa, assim, às vezes está em casa, você está tão conflituoso conosco mesmo, que quando você chega em casa, você chega estressado, aí você vê, tem uma certa situação dentro da sua própria casa, e você chega também dentro daquele limite, eu observei que as coisas ficam mais tumultuadas, né? E igual ontem, eu vou citar um exemplo de ontem, né? Ontem em casa estava lá um tumulto lá, minha irmã estava muito nervosa e tudo. Aí eu cheguei, eu falei assim, eu vi o trem estava todo de cabeça para baixo, né? Aí eu pensei comigo, antes de chegar lá, eu falei assim, não, vou chegar mais tranquilo, porque aí vamos ver se a gente consegue apaziguar a situação. Aí deu uma melhorada, mas se eu chego já também nervoso, entrando na sintonia dela, da forma que ela foi colocando as coisas, a gente tumultua o ambiente junto também. Sim. Então, a gente tem que observar, quando a gente adentra dentro do ambiente, como é que está o nosso estado de espírito, Sim. né? Nossas emoções, né? Porque isso condiz muito com o ambiente. Elas somatizam. Somatiza, exatamente. Aquela situação que a Ana trouxe uma vez, o companheiro estava fazendo um atendimento num consultório de psicologia, né? O psicólogo estava fazendo atendimento. E aí o companheiro que estava lá estava assim muito, eu não lembro da situação exata, mas estava magoado, ressentido, rancoroso, estava com ódio. E foi falando, e o companheiro foi escutando aquilo sem fazer o devido trabalho de filtro. Ele foi escutando igual a gente escuta, tipo, vai tomando a dor do outro, vai se colocando assim, vai assimilando, vai somando a sua frustração com a dele e você vai se carregando daquela frustração. Aí ele foi, acabou a consulta, o companheiro foi embora, ele saiu. Ele já saiu daquele jeito. Ele já estava levando o dele e o do outro somado. Né? Foi almoçar. Chegou no restaurante, ele sentou no restaurante. Na hora que ele sentou, ele viu de frente a ele um cadeirante. E eu não lembro, só acho que o cadeirante estava com dificuldade de ser atendido, estava meio que sendo ignorado no ambiente. Ele percebeu o que estava acontecendo com o cadeirante e olhou direto no olho do cadeirante. E levou para o cadeirante aquilo que ele já tinha pegado do outro. E imediatamente esse cadeirante revoltou-se, acho que ele jogou, ele lançou a mesa, jogou a cadeira, fez um jeito lá, fez um movimento, que os garçons ficaram assustados, e ele assistindo aquela situação toda. Nós não acreditamos nisso. Porque é uma energia somada com os desencarnados que você trouxe junto. E que você vai lançando no olhar, você acha que você está tendo... Aí depois fala, não, eu olhei para assim, porque eu estava com compaixão dele. Compaixão não. A revolta que você trouxe, levou para o outro. E assim nós vamos fazendo, nós vamos levando a nossa revolta. Se a gente não está vigilante, se nós não estamos observando a nós mesmos, nós vamos transferindo, levando, somando a nossa revolta com a do outro. Aí fala assim, não, está explodindo uma guerra lá no Afeganistão, que nós somos co-criadores daquela guerra. Mentira, uai, como não? A minha guerra com ela aqui, com ele aqui, vai somando até chegar lá. Soma com o que está lá. Não é à toa. Gente, a gente alimenta. Sim. A gente, essa questão da psicosfera brasileira, assim, da energia, né, no país. Eu estou com a minha esposa aqui, a gente sempre conversa sobre isso, que a gente sente a energia do país pesada. Sim. Mas também a gente não para pensar que nós próprios alimentamos essa energia, né? Essa psicosfera do Brasil, assim, dos milhões de conflitos que a gente tem vivido hoje. Sim. E são conflitos beligerantes, né? Sim. São questões que a gente vê que
basta o outro olhar com mais empatia, né? Basta o outro entender uma certa diversidade, um outro tipo de pensamento, né? Só que a gente não se dá conta, a gente, sem perceber, entra nessa atmosfera negativa, né? E aí é aquela questão do orar e vigiar mesmo, né? Que eu acho que é tão fundamental, né? Para o simpatizante espírita, ou para o espírita, ou para o cristão, ou qualquer pessoa que queira se espiritualizar, né? De alguma sorte, né? Olhar e orar e vigiar. Porque o que você falou, não está querendo a extinção do outro. Não é extinção. Desapareça do mapa. Você não merece viver, você não merece existir. Você não merece declarar o seu pensamento. Isso em todas as camadas, todos em diferentes níveis. E isso gera realmente um tipo de vibração que alimenta. Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não sei se vocês já leram, lembra lá no final, quando termina, já passando para a República, é Jesus ou o próprio Ismael que falam assim, olha, a partir de agora não tem intervenção nossa. Que é um erro que os espíritas às vezes caem nessa de achar que governo é guiado. Não. Está escrito lá que a partir da República, o Brasil chegou numa maturidade, leia-se essa maturidade, é que ele tem condição espiritual de guiar os seus rumos políticos. Que até então houve intervenções, né? A principal de Dom Pedro II, como é colocado lá. Mas que a partir da proclamação da República, não adianta ficar procurando, foi Jesus que colocou, não, fomos nós. Ali a espiritualidade vai amparar, vai fortalecer o bem, tentar reduzir as influências do mal, de nós mesmos, né, na sua misericórdia, mas tudo é fruto direto das nossas escolhas. Então não adianta. É resultado direto de nós mesmos. E às vezes a gente olha fulano de tal que fala uma coisa, que faz isso, mas a gente não olha como eu trato aquele que está mais próximo de mim. Aquele que chega perto de mim e fala assim, eu não dou, porque o outro quando faz uma coisa que me contraria, que eu não gosto, que eu falo assim, mas por que ele continua vivendo assim? Ele está dizendo para mim o seguinte, eu não dou conta de ser diferente. Nesse momento, eu não dou conta de ser diferente. Tem aquela passagem que a gente sempre repete, mas esquece para pensar a vida, né? Aquela que o Chico está indo para o centro espírita, mais uma noite de trabalho, no caminho dele é sempre passar perto de um bar. E no bar o pessoal ficava jogando bilhar, né? E ele adorava bilhar do tempo que ele trabalhava no bar do pai, na mercearia lá do pai dele. Ele gostava de bilhar. Mas aqui agora não era, ele tinha um trabalho diário dele. E ele lamentava. Nossa, né? Por que eu não estou ali? De vez em quando eu tenho vontade. Aí o Emmanuel falou para ele, olha, Chico, você hoje já está com uma outra tarefa. Já assumiu um compromisso que é o seu compromisso. Agora, aqueles companheiros ali, eles estão também dentro daquilo que eles podem fazer. Porque melhor eles estarem ali do que aquilo que eles faziam antes de estarem ali. Hoje eles estão ali gastando o tempo deles dentro do bar, provavelmente ali bebendo, jogando bilhar, fazendo alguma coisa, mas é porque eles estão hoje não estão matando, não estão roubando, não estão fazendo outras coisas que eles faziam em outras encarnações, isso. Então, é algo que a gente trazer para cada situação hoje entendimento, e que nós temos que ver do mundo, igual você falou, e o mundo ele vai sempre tumultuar a tranquilidade. Qualquer objetivo que eu tiver de buscar a tranquilidade, do mundo vem o tumulto. Porque a psicosfera, ela é pesada, ela é negativa, ela é alimentada não pela busca da paz. Tanto que se fala, né? Todas as vezes que se fala de ser pacificador, qual que é a passagem do evangelho que o pessoal vem, lembra e fala assim, tá vendo? Mas nem Jesus fez isso. A do templo. E ali é muito interessante. Quando você lê aquela passagem, não tem violência no ato de Jesus. Jesus vem e expulsa os animais. Os animais é que fazem o furdunço. Mas tem as representações, por exemplo, da história da arte, que é Jesus chutando cadeira, Jesus pegando um pedaço de pau e quebrando a mesa. E todo mundo acha que Jesus chegou botando terror. E Jesus simplesmente chegou fazendo uns sons, né, que fez com que os animais se acelerassem. Jesus nunca usou da violência.
É o azorraga, está tentando lembrar o negócio que ele balança, que os animais vão e saem correndo. E a gente ainda tem essa ideia de querer retratar Jesus como um guerreiro, como um chefe militar, que é a nossa vontade. Se dependesse da gente, né, um general, um líder, né, militar, não é isso. Mas a psicosfera nossa, ela é resultado, infelizmente, da forma como somos. Então, qual que é a nossa urgência hoje? Sermos pacificadores. Cristiano. Até essa questão dessa cena aí de Jesus, lá do expulsando os vendedores, os vendilhões do templo, eu já vi uma interpretação assim, até segundo estudo histórico também, que ele estava fazendo uma dramatização profética, porque alguns profetas, era costume, naquela época, alguns profetas, ao invés de falar, né? Ao invés de falar, tipo assim, olha, se vocês não fizerem isso, vai acontecer aquilo. Ele fazia um teatro, fazia uma dramatização representando o que queria falar. Existia esse costume na época. E quando Jesus fez essa expulsão dos vendilhões do templo, ele estava dizendo que se não mudasse aquilo, que o templo ia ser derrubado. E ele foi derrubado, né? Logo depois teve a invasão lá e o templo foi derrubado, depois da crucificação, porque eles não mudaram o comportamento. Eu só posso tocar uma coisa que você usou aí, o teatro, a dramatização. É porque os profetas dramatizavam. Agora, Jesus, eu fiquei pensando que você falou. Eu não estou lembrando se o nome é exatamente esse. Foi o que me veio na cabeça, porque eles faziam isso. Tem na história, inclusive, até um profeta que uma vez tirou a roupa no meio do público para representar o que ia acontecer. Sim. Entendeu? E aí Jesus ele teria feito essa profetização lá, mostrando que se não mudasse o comportamento, o templo ia ser derrubado, né? Tanto que ele derribou as mesas, né, para representar isso. E eles entenderam, porque eles conheciam esse tipo de profecia e não quiseram mudar. É porque no caso, quando fala de dramatização, é porque eu estou vendo que o próprio Jesus já era a verdade que gerava essa tensão, entendeu? A presença de Jesus no templo era a verdade, a energia de Jesus ao chegar ao templo, já era um comunicado de que ou vocês mudam, ou o que vai acontecer? Este templo será derribado. É porque a presença de Jesus, ela era tão forte, ela impregnava todos os espaços, que aquilo a qual o templo estava ligado seria derribado. Por isso que eles sentiram também. É porque houve uma mudança imagina a presença de Jesus no templo. O quanto de tradição, o tanto de costume, o tanto de espírito que estava impregnado ali. Nós estamos hoje vivenciando isso hoje. A pandemia não veio aí? Sim. Né? Isso não vale só para as casas espíritas, né? Eu tenho amigos lá que convivem comigo, que são evangélicos. A mudança radical que teve que ter dentro, né, dos propósitos religiosos, né, das crenças. Então, teve que se fazer esse processo todo para que houvesse uma mudança dentro das nossas atitudes, sair dessa tradição. Agora, perguntar se a gente saiu, né? Porque, igual que já falou, se por acaso, apesar da proposta de mudança, se a verdade vem, se a oportunidade de chegar até o aviso, a advertência da verdade chegou, e eu permaneço da mesma forma, isso quer dizer que o meu templo, porque nós não somos todos nós no templo, ele será derrubado. E aí, o que aconteceu depois que o templo foi derrubado? Que foi em 70 depois de Cristo, os romanos foram lá e colocaram o templo no chão. O que aconteceu depois? Qual foi o destino dos judeus? Diáspora. Eles foram exilados.
Se nós, diante da verdade que se reafirma, aí entra, agora vai entrar os trabalhadores da última hora, que nós não aceitamos. Depois de termos contato com a verdade em diversas circunstâncias das nossas reencarnações, nós estamos na última oportunidade reencarnatória de nos transformar no sentido de buscar realmente ter Jesus como guia e modelo. Chamar a verdade para dentro de nós. Começar realmente a ter a verdade, ter Jesus como verdade. Se nós não fizermos isso, o nosso templo será derrubado. Assim que o nosso templo for derrubado, nós seremos o quê? Exilados. Nós não vamos participar do projeto do mundo regenerado. Negociações, somos os vendilhões do templo, porque nós usamos o corpo físico para fazer negociação de sentimentos. Porque os vendilhões do templo, na verdade, cada um que estava ali estava com a anuência, o conhecimento das autoridades religiosas da época. Eles faziam negociações dentro olha que interessante, das diferenciações de tratamento religioso para cada camada social da época. Ali você tinha, tem que sacrificar uma pomba, a pomba vale tanto. Eu tenho direito a sacrificar um outro tipo de animal, o animal vale tanto. As negociações, elas tinham um cunho religioso. Negociava-se com um sentimento daqueles que buscavam no templo recursos. Então, Jesus vem com a verdade para mostrar o meu templo, que ele falava, né? Você, em 3 dias eu ressurjo. Eu vou colocar esse templo no chão, em 3 dias eu ressurjo, falando de si mesmo. Agora, aquele templo, ai de ti, Jerusalém, né? Que é o que aconteceu. E é o que está alerta para nós. É o que está de alerta para nós. Não é a oração que nós lemos há 2000 anos? Rebeldes, tutelados. O Jorge faz uma pergunta. Ô, Jorge! Achei ótimo o ponto levantado pelo André. Talvez o ponto útil para reflexão seria avaliar que papel nós representamos no nosso ambiente concreto. Somos agentes da paz ou da guerra? Porque, como está colocado, lá, Jorge, herdarão a terra os filhos de Deus, porque estes mansos e cordatos serão brandos de coração. Se eu não sou o instrumento de trabalho, de pacificação onde eu estou, isso significa que eu não estou também desenvolvendo em mim o quê? A mansuetude. Então, eu não vou herdar a terra. E o local onde eu vou desenvolver isso é os locais onde eu estou, começando pela minha própria casa, a minha família, o meu trabalho, os lugares onde eu estou. Não adianta. Olha a definição que ele coloca, tá vendo? Brandura, que é coragem de enfrentar o forte, sem o temer. Submeter-se sem ceder ao império da força. Dominar a ira e vencer-se para pacificar. Olha o instrumento. Antes da pacificação, vem a mansuetude. A mansuetude é a minha visão daquilo que eu estou recebendo. É como eu estou reagindo, o que eu transmito daquilo que eu recebo. É aquela fala que o Samuel costuma falar, que fala assim, a raiva está falando para mim ir lá bater no fulano. Aí você fala assim, você está falando? Então vai lá e faz você. Porque a gente, a primeira vez que tem reação, você já explode tudo e vai embora. É o não reagir. Mas, ao mesmo tempo, coloca aqui o imperativo, não coloca? É dominar a ira e vencer-se para pacificar. Ou seja, nós somos presos a circunstâncias, pessoas e objetos. Dentro das circunstâncias, pessoas e objetos, eu falo que eu quero, eu acho, eu quero, eu gosto. Eu acho, eu gosto, eu quero. Não lembro da ordem. Por aí. A meleca é a mesma. Aí vem a situação. Quem que é o forte aqui na situação? É o outro?
Fala, porque brandura que é coragem de enfrentar o forte. Quem que é o forte aqui? O forte é o que me comanda, né? Forte é o que me comanda. O que está forte em você hoje, Lucas? Sono. A preguiça. A preguiça. A preguiça, normalmente, ela é resultado da insatisfação. Né? Por exemplo, nós temos que perguntar, o que é forte em mim hoje? O que está me comandando hoje? Qual que é a emoção que está... Porque nós somos impregnados de emoções. O que está forte em mim hoje? Porque, mas é que o outro fez comigo. Não, o outro faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele é desse jeito, já está acostumado a viver com ele. Você já sabe que do mundo virá só aquela situação, não está escrito ali que do mundo não é o tumulto da tranquilidade? Então, se do mundo é o tumulto, o que é forte em mim? A minha emoção, que eu alimento. Então, a brandura, que é coragem de enfrentar forte, que é o que o Paulo de Tarso chamava de bom combate. Combati o bom combate. O Emmanuel fala que o bom combate é o combate das minhas imperfeições. É o combate contra o meu campo emocional desequilibrado. Então, o forte, eu tenho que enfrentar a mim mesmo. Porque o mim mesmo, igual a Ana Paula falou, vai falar assim, vai lá, dá uma resposta para ele. É um absurdo o que ele te disse. É um absurdo você ser tratado dessa forma. Cadê o reconhecimento do seu valor? Quem que é ele para dizer isso para você? Quem que é ele? Né? Porque fala assim, sem o temer. O que eu temo? Por que eu tenho medo de enfrentar a mim mesmo? Por que nós temos medo de nos enfrentarmos? E aí, por quê? Se eu começar a observar, por que eu tenho esse medo? Porque eu não quero. Por quê? Porque eu não quero perder aqueles que convivem comigo, porque eu faço dramatizações diárias para manter todos aqueles companheiros ao meu lado. Aí eu sou a vítima para um, eu sou o tirano do outro, eu sou bonzinho para o outro. Não fale, Lucas. Qual é o maior sofrimento do espírito? Qual é o maior sofrimento de um espírito? Não existir. O maior sofrimento é não existir, porque nós só existimos, como nós somos esse tipo de espírito ainda perrengado, nós ainda vivemos perrengado, nervoso, é perrengue, é trevoso. Bota perrengue na vida dos outros. Não! Perrengado é coloca perrengue nos outros. Né? Entendeu? Porque ao criar perrengue para os outros, inferno, melhor dizendo, é o infernal, né? Ou como diz o irmão X, o próprio demônio. O irmão X fala que é o demônio, né? Quando pergunta para ele, quem que é o demônio? O irmão X fala, né? Quem que é o demônio? O demônio é assim, assim, assado, assim, assim, assado. Ué, mas peraí, é o homem? Pois é. Ele mesmo. Porque nesse sentido, como nós não existimos, nós dependemos. Como é que eu não existo? Eu sou preso na opinião do outro, eu sou preso na presença do outro, eu sou preso no olhar do outro. O outro me olhou de um jeito, por que você está me olhando desse jeito?
Porque agora ser tímido não tem um ganho secundário que ele tinha antes. E agora... Ou até o contrário, quando fala assim, nossa, fulano de tal, ele é tão expansivo, ele é tão popular, aí a pessoa não está afim, mas a pessoa se mantém naquela posição porque exige isso dele. Isso. Não, fulano de tal é tão assim, mas o que está acontecendo? Você sempre está tão para cima. Nós somos Sim. O rancor, tem gente que é rancorosa, gente que passou a adolescência rancorosa. Não era? Não era. Era, né? Era. Amor, eu sei, continuo. Já está assistindo, né? Por quê? É bom ser rancoroso, porque você passa assim, né? O cara você ganha um status, uma condição que te inclui naquele meio e você passa a ser aceito, reconhecido. Você tem um lugar. É um lugar miserável, mas é um lugar. Isso. Você tem um instrumento para ser tirano. Ou seja, mas aí qual que é o medo? É o medo de, ao assumir isso, e que os outros passem. Você enxergando, você acha que os outros também, quer dizer, que os outros, você vai reconhecer que os outros estão enxergando também. Aí você fica com medo do outro te abandonar. O outro ir embora. O outro seguir a vida dele. É um sofrimento, porque eu não existo. Isso, é uma manipulação. Ele tem medo de se mostrar, mas ele quer usar aquilo que ele tem para se mostrar, para ser visto. O que custa de você? Custa o desapego. O desapego. Ser eu mesmo significa desapegar-me. Desapegar-me das relações, desapegar-me das circunstâncias, das pessoas e dos objetos. E nós estamos, interessante, sozinho nós chegamos, sozinho voltaremos. Vai desencarnar, vai estar sozinho do mesmo jeito. Tem. Eu estava comentando com a Ana, por exemplo, meu pai está sob cuidados paliativos. Então, quer dizer, já é uma projeção do desencarne. Isso aí é uma coisa, né, pode acontecer daqui uma semana, um mês, não, está numa casa de repouso. Teve, está com alimentação gástrica, tá? Então, assim, ele está num processo de desencarne. Você vê nele, ele está cada vez, né, final de vida mesmo. E aí... Não, foi semana passada, saiu do hospital semana passada. Ele estava hospitalizado. Aí você observa a trajetória, nossa. Você olha para o espírito, só que você está olhando ali, e olha como é que a mente já é interessante. A mente vai te trazendo lembranças daquela convivência com ele, daqueles momentos com ele. E que se você não ficar realmente vigilante, gente, é depressão imediata. Você para naquele processo. Eu estou de olho na minha mãe, né? Nós estamos ficando de olho na nossa mãe, porque a minha mãe falou, olha, depois de 44 anos, agora eu estou caminhando para a viuvez. Porque ela não pode visitar agora com a questão da pandemia, as visitas são curtas. Eu estou pegando isso para observar o seguinte, a nosso nível de dependência do outro. Porque você tem vínculos e o desencarne do outro, se você não ficar vigilante, você vai junto mesmo. Você vai junto, porque você teve uma trajetória com ele, e aí você acha que o fato dele ir para o plano espiritual, ele não está morrendo, o espírito não morre, o espírito vai para o plano espiritual,
Você mantém conexão com ele, mental, sentimental. Você pode estar do lado dele, mas se você não se observa, você vai junto para o túmulo. Junto com ele mesmo. E ainda pior, vira obsessor dele. De encarnado para desencarnado. Isso é muito sério. Sim, sim. É que você falou da dependência, eu lembrei disso. Você pode desencarnar. Você desencarna. Descompôs que tem companheiro que realmente desencarna logo depois. Porque dá uma ideia de que a vida se esvaziou. Por isso que o não existir é o maior sofrimento para o espírito. Porque se eu existo só na presença do outro, a ausência do outro me dá a sensação de que eu não existo, então eu paro de viver. Eu não tenho mais vínculos com a vida material. Isso é uma coisa realmente de uma dependência, de um apego, de uma situação que a gente tem que ficar muito atento. Principalmente nós que somos espíritos e temos todas as informações, todas as experiências para saber. A vida continua. Não há o menor sentido nesse processo. É o que Não, o que Samuel mesmo falou, né, que num estudo dele, que agora é o momento do espírita, ao ver o desencarne, os diversos, milhares de desencarnes por diferentes motivos da Covid, e também aqueles que vêm associados à Covid, depressão, o medo, a ansiedade no ataque cardíaco, aceleração de processos de adoecimento, seja natural nós normalizar que a morte é um processo normal. A gente ter o entendimento do testemunho, ser naquele momento pacificador. Ter a mansuetude e ser um pacificador, porque os outros estão te olhando. Nós temos que ser muito vigilantes aí, porque a nossa tendência à crueldade é muito grande. Sim, também. E aí, nesse processo de tornar a desencarnação algo normal, nós nos tornamos indiferentes a ela, né? Igual, por exemplo, a Madre Teresa, né? Ela não tinha apego, mas ela queria ficar com a pessoa que estava desencarnando até o último momento para mostrar para ela que ela não estava sozinha e tudo, ou seja, ela fazia um trabalho ali, né? Exatamente. E nós não podemos cair nessa, porque é uma tendência nossa, né, de crueldade. Então, ver a desencarnação com naturalidade, justamente isso, não desesperar, saber que nós não podemos ficar apegados ao outro, que nós não temos que ir com o outro, parar de viver porque o outro desencarnou. Não, mas ter compaixão, né, de quem está desencarnando, sim, fazer o que puder para salvar a vida do outro também, né, porque faz parte do trabalho, né? Se eu posso fazer algo, porque senão nós vamos cair na indiferença. E permitir Quantos que ele vá morrerem também, né? não importa. E permitir que ele vá também na prece, né? Oi? Além de fazer o que é possível, permitir que ele vá também. Sim, Permitir, sim. porque às vezes no apego a gente não deixa o outro embora. Permitir que ele também vá, né? Os dois, por isso é importante da prece, né? Da oração, da prece. E se o corpo já não aguenta mais? Isso. Nós vimos do companheiro lá que ia tirar ele do quarto, né? Hã? Isso, Isso. Isso, exatamente.
porque nesse caso aqui, por exemplo, igual você falou, Cristiano também, coragem de enfrentar o forte, porque a tendência nossa é o apego. Você querer manter egoisticamente o outro. Não deixar que a vida do outro se cesse, porque você quer egoisticamente que ele fique do seu lado. Então, é um enfrentamento, não é? Sem o temer, sem temer o sofrimento da ausência dele. Enfrentar a ausência dele com compreensão, com vigilância. Submeter-se sem ceder ao império da força, porque existe uma força natural que age. Existe uma lei natural que rege tudo e que eu não posso me colocar contrário a ela. Você vai falar? Porque senão... O que eu quero complementar é o que o Cristiano falou. O que eu estou falando da questão da naturalização do processo do final da vida, né, da questão do desencarne, é você pensar que ninguém morre de véspera, ou seja, todo mundo aqui tem um período para viver. Sim. Se acidente não é programado pela espiritualidade, mas o que for acontecer é coisas que vêm vindo. Então, se você está numa pandemia, se você está no mundo, quer dizer que pode acontecer. É justamente aquela ideia de que a gente pega deturpada, viver como se não houvesse amanhã, mas não é isso. Não é que você vai aproveitar tudo. Não. Se você quiser ter consciência de ser trabalhador da última hora, você tem que fazer o seu trabalho, o seu bem todo dia. Porque na hora que for sua hora, você não vai ser pego de surpresa. A única certeza que você vai morrer. Mas é porque, igual ele falou, tem um trabalho, né? O trabalho de velar, de observar o outro, atender aqueles que estão ao redor. Porque, inclusive, nós não somos espírita. Todo mundo não chama, você é o espírita da família, né? Por que você está nesse desespero todo? O tumulto vem, gente. Por que você está desse jeito, desesperado, triste, desse jeito? Você não ou fala assim, nossa, que situação difícil, né? Mas pelo menos você tem um suporte, né? Eu tive um amigo ateu que me falou, ateu mesmo, ele falou assim, Paulo, que bom que você tem essa... Ainda bem que coisa, situação complicada, mas que bom que você tem aí um suporte, né? Eu falei assim, olha a responsabilidade. Hã? Sim, nunca imaginei que ele fosse. Ele nunca me perguntou nada sobre religião, nada. Ele nunca me questionou nada, sempre respeitou. A primeira vez que ele falou assim, mas ele falou com um olhar, não foi de crítica, não, foi tipo assim, ainda bem que você tem esse lado seu aí, né, que te dá essa capacidade de entender o que está acontecendo. Não, mas na hora que ele falou isso, eu falei assim, tá vendo a responsabilidade? Porque ele falou assim, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que será, eu não sei o que vai acontecer comigo quando acontecer a mesma situação. Como diria Ana Maria, você tem dúvida disso? Sim, sim. Dominar a ira e vencer-se para pacificar, né? Porque a multidão estava toda ali angustiada na hora, né? E a morte dele fez com que houvesse uma situação ali de... Os outros se colocaram a serviço do momento, né? Teve todo um processo ali, você lembrou bem do Simeão. Em nenhum momento ele chegou ali e né? Não, ele colocou-se numa posição de martírio. Sim. Inclusive, tanto que chegou a ponto do companheiro lá, o Sulpício, ter sido... Sim. Isso. É que nós estamos citando a passagem do há 2000 anos. Não sei se vocês estão leram o livro, estão lembrando dessa passagem, que tem um personagem, Simeão, que ele é martirizado por um soldado romano. Né? Ele é brutalmente martirizado e ele permanece até o fim. Isso. O corpo dele fica disforme, né? Então, nesse sentido,
dominar a ira e vencer-se para pacificar. Aí está vendo que é um verbo de comando? Não é simplesmente reter, é transformar isso num processo de trabalho. Dinamizar a energia num outro sentido. É a vigilância com o trabalho. É a autoobservação, porque sentir nós vamos sentir, ela vai vir. Ela não desaparece, aquela emoção, ela vem. Só que eu tenho que dinamizar aquela emoção num outro sentido, é o que a Ana Paula lembrou aqui. Eu tenho que fazer aquilo num outro, eu tenho que trocar o valor e fazer aquilo num outro sentido. Porque senão, ela me paralisa e ela me leva no sentido que ela quer. Esse é o problema. Até aqui, ó, Betak trouxe esse trecho, no Luz Imperecível, Soronofre, está aqui lembrando o nome, Soronofre coloca o seguinte aqui: o pacificador é aquele que, além de pacífico, interessante isso, ele é pacífico, então ele não reage, trabalha, age em favor da paz. É a ideia de que ele não é passivo. Bom, é bom ser pacífico, melhor ser pacificador. O pacífico pode ser passivo, pacífico, ele não reage. Porque aquela ideia de que antes seja você o magoado a magoar o outro, é aquela fase bem básica. Alguém falou uma coisa, você não reage. Você está se moendo dentro de você, mas você não reagiu, pelo menos. Seria o basilar do início de qualquer processo aí. O início, a pontinha. Né? O pessoal te faz alguma coisa, você... Antes seja magoado do que ser o magoador. O pacificador tem que ser ativo, atuante. Como quem acende uma lâmpada é o primeiro a se beneficiar, o mesmo acontece com aquele que luta pela paz. Ou seja, é um movimento dinâmico. Tem que saber que movimento dinâmico é esse, né? Sim. Mas aí qual que é o instrumento primeiro? O que o Simeão fez lá enquanto ele estava tomando as chibatadas até o corpo dele ficar disforme? Qual que era o movimento dele? Qual foi a pacificação dele? Ele estava em prece. Então tem momentos que, junto com o silêncio, cabe a prece. Porque a prece vai... Mas aí depende a prece, né? Há preces e preces. Senhor, que caia sobre ele o relâmpago da vingança. Na hora que o cara te dá uma cortada no tanto, você fala assim, deixa o próximo ali, vai encontrar um ainda no meio do caminho. Não, e Jesus, naquele exemplo que a Ana deu da cruz, né? Enquanto ele está lá, Pai, perdoa o que eles fazem. Vai lá, pessoal, e busque Judas. Vai atrás de Judas, vai dar o socorro a Judas. Ou a todos os outros que estavam em uma situação. Ou seja, Jesus não parou o trabalho. A gente viu o caso da... Lívia, não fugiu. Eu estou assim, Lúcia, Lísia, Lívia. Eita, 5 meses de estudo do livro, eu esqueci o nome da companheira, deu um branco. A Lívia não recebeu orientação de Jesus com ele na cruz? Ela chegou, viu da janela lá, não é da janela, da sacada lá ela viu a crucificação, né? E aí ela entrou em contato com Jesus, Jesus falou para ela, olha, minha filha, o negócio ainda, calma, porque a situação será essa e essa ainda. Quantos foram acolhidos naquele processo? Isso. Ou seja, é o exemplo. Do terrorismo do ódio. Lembrando que a Ana falou, é o grande terrorismo que nós cometemos. Do grande ódio.
Jesus estava diante do grande ódio que nós provocamos. Trabalho constante. Por isso que ele fala, né? Quando ele está no jardim de Getsêmani, ele desce e fala lá com os companheiros: gente, vocês não fazem um minuto, vocês não conseguem ficar um minuto pedindo para os discípulos, né? Vocês não conseguem ficar um minuto em oração? O que será de vocês nas situações que virão ainda, né? Então, realmente, o mínimo que nós podemos fazer é a prece. O mínimo. Já dentro de um campo de desenvolvimento. Porque senão vai sair daqui achando assim: eu fiquei sabendo que eu tenho que ser pacificador. Então, na hora que o outro me responder, eu vou levar o evangelho para ele. Porque se a gente usar o evangelho com alguém que está com raiva da gente, aí é crueldade, né, gente? Hã? Aplica o evangelho. Isso mesmo. Tem hora que um versículo do evangelho, nós usamos os versículos do evangelho como armas contra o outro. Resultado, aí não tem nada de pacificador, é guerra. Aí nós estamos levando a bandeira das cruzadas. Aí nós estamos transformando Jesus em guerreiro, né? A gente deu horário, né? 20ª parte do livro daqui 2 semanas, desse capítulo? Nós já estamos em quantos? Não, quantas vezes nós estamos nesse capítulo? 9 só? Eu achei que era 15º. Não, porque nós estamos no capítulo 3, há 9 encontros. Tá bom. Rafael, os mensageiros, nós ficamos 4 anos. 4? Foi antes da pandemia. Não, nós começamos a revezar depois. Entrou com o Brasil Coração do Mundo, aí depois entrou com Boa Nova. Começou a revezar. Mas no início era só ele mesmo. Nós ficamos uns 3 anos só com ele. Então vamos lá, né? Fazer a prece, agradecer a oportunidade, agradecer a presença de vocês, principalmente da espiritualidade da casa. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de termos nos reunido, de termos participado do estudo, através da leitura, da reflexão da obra Primícias do Reino. Agradecemos o amparo da espiritualidade junto a cada um de nós, trazendo o recurso necessário ao nosso fortalecimento e ampliando, Senhor, a nossa capacidade de entendimento para assimilarmos com clareza e objetividade os ensinamentos trazidos no livro. Pedimos, Senhor, em favor de todos os nossos irmãos sofredores, aqueles, Senhor, que estão em casa, angustiados, deprimidos, abatidos, assim como aqueles que estão nos hospitais, aqueles, Senhor, que estão nas ruas, aqueles que estão em necessidade de fome, de recurso, seja material, mas principalmente espiritual. Que eles possam ser acolhidos, amparados pela espiritualidade e por nós também, nas diversas tarefas que existem de amparo, de assistência. Pedimos, Senhor, em favor do nosso país, dos nossos governantes, daqueles que tomam as decisões, para que o consenso e o bom senso se estabeleçam entre todos nós. E que nós também possamos aplacar a nossa ira, a nossa rivalidade, e que possamos, como nação da pátria do Evangelho, trazer a oração em primeiro plano e a vibração para que realmente possamos nos concluir com uma fraternidade, como irmãos. Pedimos, Senhor, em favor de todos, que possamos iluminar o nosso caminho, buscando em Ti o guia e modelo necessários. Muito obrigado, Senhor, ser conosco sempre, que assim seja. Agradecemos e desejamos um bom final de semana, até segunda-feira, 8 horas, há 2000 anos. Um abraço para todos. Obrigado pela presença, pela paciência, pelo entendimento aí dos problemas técnicos. Tudo de bom, gente.